vem me guiar nos teus caminhos. Ó, vem, Espírito de Deus, vem controlar o meu ser, vem me guiar nos teus caminhos. É tão lindo, tão simples, e brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Vem Espírito de Deus, vem controlar o meu ser, vem me guiar nos teus caminhos. Clamamos forte por Ele. Vem Espírito de Deus, vem controlar o meu ser, vem me guiar nos teus caminhos. Nesse momento, vamos impor o nosso breve sobre, pedindo ao Senhor que derrame sobre ele toda a graça. Como Elias e Eliseu, um passou para o outro, a porção dobrada do Espírito, que também essa porção dobrada possa ser dada a isso nesta manhã, para que Ele fale ao nosso coração. Nós clamamos, vem Espírito Santo. Sim, vinde, ó Criador Espírito, nesta hora. Sim, em nome do Senhor Deus dos Exércitos, em nome de Jesus, vinde a nós, vinde, ó Espírito Santo. Vem controlar o meu ser, vem me guiar nos teus caminhos. Vem Espírito de Deus, vem controlar o meu ser, vem me guiar nos teus caminhos. Seja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.
Podemos nos sentar. A palavra que nós vamos refletir nesta segunda pregação é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 5. E como nós já estávamos cantando, invocando, né, a presença do Espírito Santo em nosso meio, como a gente cantava, né, como é bom sentir essa presença do Espírito Santo, que essa seja a verdadeira sede do nosso coração, o verdadeiro desejo do nosso coração, porque esse mundo ele tem muitas coisas a nos oferecer, mas quando a gente estava ouvindo a pregação de Alisson, e tudo aquilo que a gente está guardando no nosso coração, o que nos basta é a presença do Espírito Santo. E vai dizer assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, proclama a palavra, insiste, oportuna ou inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. Pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas, conforme o seu gosto, se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido, e assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faz o trabalho de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o tema que nós vamos discutir nessa manhã, que nós vamos refletir é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E para a gente poder compreender melhor essa palavra, o que Jesus está trazendo ao nosso coração, nós vamos fazer um paralelo da vida e da missão de Paulo com a vida e a missão de Cristo. Porque, veja, a pessoa que mais queria transmitir, expandir a palavra era o próprio Jesus. Ir pelo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Esse é o desejo de Deus para mim e para a vida de cada um de vocês. Se Deus quer anunciar a sua palavra, significa dizer que tem um povo que precisa, que necessita receber, acolher, viver e vivenciar essa palavra. E esse povo somos nós. Amém. Mas veja, Paulo, em um certo momento da sua vida, quando ele chega em Éfeso, e ele pergunta àquela comunidade, vocês receberam o Espírito Santo? E qual é a resposta deles? O que é que eles vão dizer? Nós nem sequer ouvimos falar no Espírito Santo. Nós nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E isso foi testemunhado naquele tempo, e isso também é uma realidade do nosso tempo de hoje. Porque quantos de nós, quantos membros de nossa família conhecem o Espírito Santo? A gente pode até dizer assim, todos conhecem, porque a gente faz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vejam, dizer que conhece é bom. Todo mundo conhece porque faz o sinal da cruz. Mas e na prática? E na vivência? E no dia a dia? Quando vem a tristeza, quando vem a angústia, vocês têm sentido o conforto do Espírito Santo? Têm sentido a presença do Espírito Santo a ponto de que a tua alma, a tua vida interior, ela transbordar de confiança plena em Deus? Porque vejam, assim como a irmã estava falando agora há pouco, antes de iniciar a segunda pregação, muitos dos nossos irmãos caminham conosco, podem passar 5, 10 anos, 15 anos dentro da igreja, servindo ali a comunidade, mas se a gente perguntar assim, filho, filha, tu conheces o Espírito Santo? Qual é a tua relação de intimidade com o Espírito Santo? Porque vejam, quando a gente participa de um momento desse,
essa união de irmãos, esse fervor, o carisma, eu não sei vocês, mas o meu interior, ele já transborda. Eu estava aqui e quando a gente estava em oração, eu já sentia algo diferente dentro de mim. E eu posso dizer, é o Espírito Santo. E eu posso dizer, independente da situação, independente do momento, é esse Espírito Santo que é o meu conforto. É esse Espírito Santo que quando vem os problemas, quando vem as tribulações, eu não fico desesperado, porque, como diz a palavra, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Eu sei qual é a rocha que eu estou firmado. Porque é que muitos de nossos irmãos, a preocupação vem, a preocupação toma conta dele, toma conta da casa, toma conta dos membros daquela família, dos membros da comunidade. Abram-se ao Espírito Santo. Deixem o Espírito Santo agir. E é isso que Deus, é isso que Jesus veio testemunhar para cada um de nós. E de evangelizar. Evangelizar não é só para nós pregadores, não. Cada um de vocês aqui dentro da sua casa, vocês também podem evangelizar. Qual é o testemunho de pai que eu estou dando? Qual é o testemunho de mãe que eu estou dando? O testemunho de irmã, de filho. Então veja, dentro da nossa própria casa também, nós podemos ser e nós devemos ser de fato imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia vai dizer, veja, eu vou contextualizar a palavra para a gente poder compreender melhor até chegar em 2 Timóteo, que é o que a gente está refletindo nessa manhã. Vejam só, Paulo, o que é que Paulo escreveu para os irmãos em Romanos? Paulo, na sua carta, Paulo vai dizer, Paulo elogia a comunidade que vivia em Roma, a comunidade cristã que vivia em Roma. Por que é que Paulo fez esse elogio para eles? Por causa de sua fé. Paulo elogiou aquele povo, aquela comunidade, os membros daquela comunidade, por causa da fé deles. Então, Paulo conhecia a fé daquele povo, Deus conhecia a fé daquele povo, e Deus, quando Deus olha para nós, para mim e para você, o que é que se discute lá no céu? Como é que está sendo a fé de Edson ali embaixo, ali na terra? Como é que está sendo a fé, a nossa fé aqui na terra? Como tem sido, né, lá no céu, assim eu imagino, o relato de Deus. Aqui é meu filho lá na terra, é meu servo obediente. Assim como a gente ouviu na palavra a respeito de Jó. O outro vai dizer, ali é um homem de Deus. E o que será que é discutido no céu? A mim e ao teu respeito. Eis ali uma mulher de Deus. Eis aqui uma mulher de Deus. Será que é isso que no céu proclama da boca de Deus? Ou será que da boca de Deus tem surgido, né, outros relatos ao nosso respeito? É por isso que eu digo para vocês e para mim mesmo, porque meu ouvido, eu sou um dos primeiros também a ouvir. Nós devemos viver a beleza, a simplicidade na palavra de Deus. E Paulo continua, vejam, Paulo tem esse desejo de evangelizar, o desejo de anunciar a palavra de Deus. Veja, eu falei que Paulo elogiou a fé dos irmãos em Roma, e a Paulo em relação a Corinto. Será que Paulo também elogiou aquela comunidade? Ou será que quando a gente vai ler, está escrito lá assim, a divisão e a briga entre os próprios membros da comunidade? Os próprios membros daquela comunidade, pessoas que conviviam junto ali, partilhavam da mesma fé, conheciam o mesmo Deus, agora estavam tendo contendas entre eles. Isso acontece nas comunidades, isso acontece nas nossas famílias, isso acontece em todo lugar. Onde é que está a minha fé? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou procurando fazer a minha parte, porque muitas das vezes a gente se preocupa com a vida do irmão, a gente se preocupa com a fé do irmão, com o testemunho do irmão, e a nossa fé, onde é que ela está ficando? E o nosso testemunho, como é que está sendo? Então veja, a uma comunidade, Paulo elogia pela fé deles. A outra comunidade, Paulo tem que se dirigir a eles para poder ali
fazer uma correção, para poder ali exortar eles a voltar e a viver a fé por causa da contenda que ali estava existindo. Mas Paulo ficou somente nessas comunidades cristãs? Não. Se nós que lemos a Bíblia, nós vimos as imensas cartas que Paulo escreveu. Eu vou descrevendo aqui bem rapidamente esse trajeto de Paulo, que ele procurava fazer com as comunidades. Lá em Gálatas, o que é que, quando Paulo escreve para os irmãos, o que é que ele vai dizer lá? A salvação vem de Deus através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente for parar para analisar um pouco a Bíblia, tudo aquilo que Deus procurou relatar para futuramente nos ensinar a fé, é quem tem essa constância. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes, e é o mal do cristão, talvez seja o meu mal, o mal de vocês, ou de nossos irmãos, é a gente querer procurar Cristo por causa daquilo que Ele pode fazer em nossa vida. Mas e aquele amor que ele expressou no alto da cruz? Tudo que Ele viveu por mim e por você. E a gente só busca Ele por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Não devemos ser assim. A gente deveria buscar Deus pelo amor. Porque, acima de tudo, Ele nos amou. Ele deu a sua vida para dizer a mim e a vocês: eu amo cada um de vocês. Não importa se é homem, não importa se é mulher, se é alto ou se é baixo. O meu amor para com todos é igual. O amor da gente é imperfeito, né? O amor da gente é imperfeito. Mas o amor que Deus tem por nós é um amor perfeito. É um amor que não tem limitações. É um amor que não tem medida. Então é por isso que a gente deve proclamar, buscar essa presença do Espírito Santo, para que a gente não esqueça esse amor que Deus tem por cada um de nós. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já havia sonhado contigo. Quem é que está falando isso? É eu? É a palavra de Deus. Que amor é esse? Né? Que amor é esse que Deus tem por cada um de nós? Que amor é esse que, sendo Deus, Ele se fez homem, passou pela combinação, né, como a gente diz, passou ali pelo cadinho da combinação, para poder estar mais perto de mim e de você e nos ensinar o verdadeiro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas só que Paulo continua ali ensinando, encorajando, como vai dizer aqui em Timóteo, exortando os membros da comunidade. E quando Paulo se dirige à comunidade de Éfeso, o coração dele se alegra. Veja que quando Paulo vai instruindo, vai direcionando as comunidades, a cada uma, eu creio que tem um sentimento diferente. Até por ser pessoas diferentes, realidade diferente, mas todos servindo um único Deus. Então vejam, todos servem um único Deus. Todos ali, ou presenciaram, ou ficaram sabendo, ou aprenderam o testemunho de Jesus para a nossa vida. Mas cada um, não são comunidades cristãs, não são seguidores de Cristo, não são cristãos, só que cada um vai vivendo de uma maneira diferente. Uns se aproximando da presença de Deus, outros se distanciando, buscando os falsos mestres, como a gente vai ver na palavra. Muitos mestres aparecerão em nome de quem? Em nome de Jesus. E se a gente não tiver o discernimento dos Espíritos, aquilo que o outro me falar, eu vou achar que é uma verdade, e uma verdade verdadeira. Tudo aquilo que o irmão diz para mim, tudo aquilo que uma pessoa diz para mim a respeito de Deus, a respeito da palavra, é 100% correto? Não. Não vai ser 100% correto. Cada um vai querer anunciar, testemunhar, divulgar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu interesse. Olhem, é por isso que, se a gente for separar, existe os que pregam aquela mensagem cristocêntrica, que é Cristo é o centro. Cristo é o centro da palavra. Então, tudo aquilo que eu vou falar, tudo aquilo que eu vou fazer, tem que ser em nome de Deus. E existe a mensagem antropocêntrica, que é aquele que vai pregar, eu que
subordinado e eu assumo ali o papel principal. Me desculpa dizer. Principalmente nesse tempo de política, é o que a gente mais tem visto. Deus ele está sendo escanteado e o que importa ali é o desejo, é a vontade de algumas pessoas. Mas e Deus? Já colocou Deus de lado? Não. Deus ele deve ser o centro da nossa vida. No amanhã, no entardecer, no anoitecer, nas bênçãos, nas provações, nas dificuldades, não importa. Ele tem que ser o centro. Porque eu, cristão, eu tenho que ter uma referência. E a minha referência é quem? A minha referência é Deus. Porque se eu não tiver Deus como referência, quando o outro chegar assim e dizer assim para mim, pula para cá, que aqui vai ter bênçãos na tua vida. Faz isso, que aqui vai ter bênçãos na tua vida. É essa maturidade espiritual que a gente tem que ter. E essa maturidade espiritual não significa dizer, eu já li muito a Bíblia, eu agora sou muito maduro, e eu agora conheço a palavra. Não. Essa maturidade espiritual, quem me concede é o Espírito Santo. Quem me concede é o Espírito Santo. E continuando, eu vou chegar em Timóteo. Então veja, Paulo escreveu aos Romanos, orientou os Romanos, escreveu para a comunidade de 1 Coríntios, depois a segunda carta para Coríntios, e escreveu aos Gálatas, a Éfesos e a Efésios, e assim ele continua, a Filipenses, aos Colossenses, primeiro Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. Paulo vai dirigindo conhecimento àquelas comunidades. Aí agora Paulo se dirige àquelas pessoas que ele disse, ó, tu és o meu seguidor, tu aprendeste comigo, eu aprendi com Cristo, tu caminhando comigo, tu aprendeste também comigo e com Deus também. Então eu vou te deixar para guiar essa comunidade, para conduzir esse meu povo que precisa de conhecimento. Então Paulo agora não escreve mais para as comunidades, para os membros da igreja. Ele agora vai escrever para quem? Para Timóteo, um seguidor de Paulo, uma pessoa que aprendeu com Paulo. Então ele vai dizer assim, eu vou te deixar aqui, conduz esse povo, conduz esse rebanho de Cristo, conduz essas ovelhas de Cristo, não deixa que os falsos mestres iludem eles, não deixem que os mentirosos tirem os conhecimentos de Deus que eles já aprenderam. Porque a gente vai refletir também um pouco sobre o semeador. Aquela pessoa que saiu para semear e depois a gente sabe o que vai acontecer, né? Uma semente produziu fruto, outra não. A gente vai entrar nesse contexto também. Porque se a gente não tiver esse conhecimento na palavra de Deus, eu vou dizer, nós fizemos esforço para sair de casa, para chegar até aqui. Alguns dos irmãos vai ver e ouvir esta palavra, mas sabe qual é o efeito que ela vai fazer na nossa vida? Nenhum. Porque Deus está semeando em nosso coração. Cabe a você, cabe a cada um de nós aqui, regar essa palavra ou deixar com que ela morra. Mas ela tem que produzir frutos. Nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Deus vivo. Então Paulo instrui Timóteo, orienta meu povo, conduz o meu povo, ensina eles, corrige quando precisar de corrigir, exorta quando precisar de exortar. E assim, Timóteo faz com aqueles membros da igreja. Só que quando a gente vai ver em 2 Timóteo, esse homem que ali estava encorajado por Paulo, encorajado por Deus, encorajado pelo Espírito Santo, ele vai começar a desfalecer um pouco, porque ali ele vai ver uns membros se desviando, outros acreditando em outras verdades, outros procurando outros mestres, pessoas procurando outros mestres. Isso acontece no nosso tempo. Eu não vou nem dizer, pessoa que vai ali, pessoa que vai num canto, que vai no outro, vem cá, irmão, a pessoa que vai resolver a tua vida. Essa é a realidade de hoje, a realidade de antes, isso é atual na nossa vida. Então, por isso que Paulo dá essa instrução para Timóteo. E na segunda carta, quando Paulo escreve novamente para Timóteo, como eu falei, ele vai estar ali já desfalecendo um pouco na fé. Não pela fé dele mesmo, mas por ver o testemunho daqueles irmãos que Paulo tinha orientado, que ele tinha orientado, mas o povo agora estava se perdendo. Aí é quando Paulo escreve novamente para ele: Timóteo, meu filho amado, meu filho espiritual, vejam
aqui quantos filhos espirituais ligados nós temos na comunidade. A gente pode assemelhar isso naquele tempo com Paulo, com Timóteo e os membros da comunidade. Quando Paulo escrevia essas cartas, ele não estava sentado num lugar confortável, com um ventiladorzinho, com ar condicionado, né? Com toda quais as coisas que a vida poderia oferecer para ele. Não. Era em meio às dificuldades, era em meio às prisões, em meio às pressões daquele povo que não suportava os cristãos. Mesmo assim, ele deixava de orientar? Não. Ele orientava. E aquelas pessoas que recebiam a oração, as instruções de Paulo, eles buscavam colocar isso em prática. Vejam aqui quantas pessoas na comunidade a gente não tem de lugares diferentes. Se cada um agora se colocar no lugar de Timóteo, e onde Deus te colocar, você começar a evangelizar, você começar a falar desse Deus, começar a falar do Espírito Santo. O povo tem que ser na palavra de Deus, mas a palavra de Deus não tem nada entrado no coração do povo, porque hoje ainda nós temos um povo de pessoas que passam pessoas orgulhosas. Aí depois assim, mas Deus me atende. Tanto que eu amo, tanto que eu sofri. Sou uma pessoa que todo santo domingo vou na missa. Vou ouvir a palavra de Deus. Vou aprender um pouco mais com o ensinamento do sacerdote. Tudo bem. A pessoa está ouvindo, mas significa dizer que ela está absorvendo a palavra de Deus. Será que está tendo mudança de vida? Porque ouvir uma coisa, absorver aquela palavra, gerar semente, produzir frutos, é uma outra situação. Tudo bem, a pessoa caminha com Deus, caminha na igreja, lê a Bíblia, faz as orações, mas quais frutos do Espírito Santo que está tendo na vida daquela pessoa? Está tendo domínio de si mesmo? Está tendo mansidão para com os outros? Está tratando bem si mesmo, para depois também tratar bem os outros? Veja que na nossa vida tem essa divergência, né? Às vezes a gente diz uma coisa e faz outra. A gente mostra uma coisa, mas na realidade é uma outra coisa. Eu testemunho ser isso, mas na verdade eu sou aquilo. Para os outros, tá bom, o povo está acreditando. Mas, tem um lá em cima que conhece a minha realidade. Tem uma pessoa lá em cima que conhece o meu coração. Antes dessas palavras brotarem dos meus lábios, ela tem que surgir de onde? Tem que surgir do meu coração. Tem que vir de dentro para fora. Porque se vier de fora para dentro, não vai surtir efeito. Não vai ser eficaz. Olha, então olha só a trajetória de Paulo. Orientou a comunidade, orientou Timóteo, ele agora vai orientar Tito. Um outro seguidor de Deus, primeiramente, também caminhava com Paulo, estava ali em uma ilha, com um grupo de pessoas, onde chegava pessoas diferentes naquele lugar, chegavam pessoas, saíam pessoas, cada um com um ensinamento diferente. Ouçam o que eu vou dizer. Nós estamos aqui, vocês estão ouvindo a minha pregação, estamos fazendo essa reflexão. Se uma pessoa pegar esse tema, pegar essa palavra, ela vai falar exatamente aquilo que eu estou falando? Não. Ela vai falar coisas diferentes. Mesma palavra, mesmo capítulo, mesmo versículo, mesmo Deus, porém, pensamentos diferentes. Eu saí de casa com o desejo de anunciar para vocês a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus. Significa dizer que todo mundo chegar aqui no altar de Deus está com essa disposição. Eu vou anunciar a palavra de Deus. Nem sempre. Muitas das vezes, quando alguém vai anunciar a palavra de Deus, tem propósitos por trás disso. Cada uma pessoa, quando a gente quer fazer algo, nós temos um propósito. E eu digo para vocês, o meu propósito é Cristo me usar, semear a sua palavra, e o meu desejo é que essa palavra possa produzir frutos verdadeiramente em nossos corações. Então, agora Paulo está orientando Tito, instrui esse povo, filho, a permanecer firme, porque eles conheceram o verdadeiro evangelho. Eles conheceram a verdadeira palavra. Não permita que aqueles que estão chegando destruam a
aquilo que Deus testemunhou. Porque, pelo menos, todos nós aqui conhecemos um pouco da vida de Deus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele passou, mas é porque aqui na prática a gente procura fazer diferente. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Quantos de nós aqui fazemos isso? Mas eu sei os mandamentos. Mas você vive honrar pai e mãe. Você tem honrado pai e mãe? Não pecar, não levantar falso testemunho. O que é que nós temos visto nos dias de hoje? Pessoas praticando a fé? Pessoas obedientes à palavra de Deus? Não. O povo está rimando para lugares diferentes. Eu sou de Cristo, mas essa palavra aqui não me convém. Eu sou de Cristo, ele está dizendo isso, mas ó, isso aqui não vai me fazer bem, isso aqui não vai me satisfazer. É isso que os filhos de Deus, estão fazendo no tempo de hoje. Conhecemos, um conhecimento a gente tem. Deus vai dizer em certo momento, né? Muitos se perdem por falta de conhecimento. Nós aqui nos perdemos se a gente quiser. Conhecimento da palavra de Deus a gente tem, sim ou não? Temos. Conhecimento a gente tem. O mal é a nossa desobediência. E foi assim que o pecado começou a entrar na face da terra, por causa da desobediência. E é muito fácil a gente jogar Eva. E nós? Quanto que obediente nós estamos sendo no dia de hoje? Para não dizer o contrário, né? Eu penso assim, que a gente brinca, eu estou incluindo nós, eu, vocês, porque nós ainda somos imperfeitos, estamos tentando trilhar o caminho de Deus, que é o único perfeito. Mas, às vezes, a gente desiste fácil. Às vezes, a gente trai Deus fácil. Deus que nunca nos traiu. Deus que nunca nos decepcionou. Deus que nunca nos deixou sozinho. Mas a gente, para deixar Ele só, é assim. É nos calar dele. Para virar as costas para Deus, é nos calar dele também. Aí quando eu preciso, eu recorro a Ele. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Aí quando é no outro dia, infelizmente a gente está fazendo a mesma coisa. Como nós somos imperfeitos, né? Um justo pega 7 vezes ao dia. Nós que dizemos ser justo, pelo menos eu creio que a gente se considera justo, a palavra vai dizer no mínimo 7 vezes. Imagina nós, o quanto a gente não deve pecar num dia. Com nossos atos, com nossas atitudes, com os nossos julgamentos, né? Quando eu quero ser o dono da razão, quando eu quero ser o dono da verdade, e aquele que é o único mestre, eu vou deixando ele de lado. É por isso que em Romanos, é por isso que em Efésios, é por isso que aqui na nossa cidade, é por isso que na nossa casa tem entrado falsos mestres, porque a gente está perdendo Deus de vista. Deus está deixando de ser o sentido da minha vida por causa da desobediência. E eu finalizo a primeira parte aqui de Paulo, não da pregação, mas de Paulo, como falei, que a gente vai fazer esse paralelo de Paulo com Jesus, quando ele vai escrever para Filemon, que ali ele vai dizer que ali ele se alegra, ele celebra com aquele povo que está vivendo o amor verdadeiro, com aquele povo que está vivendo a santidade e com aquele povo que está vivendo a unidade. O amor de muitos esfriarão. Não significa dizer que só porque nós estamos aqui, que nós somos os melhores. Não significa dizer só porque nós estamos aqui, que o nosso interior, que a nossa alma, que o nosso espírito, ele está transbordando da graça de Deus. Porque nem sempre a gente consegue fazer isso com excelência. Amar a todos. É fácil eu amar meu pai, é fácil eu amar minha mãe, meus irmãos, meus filhos. E quem me machucou? E quem me magoou? E quem me traiu? Aí é difícil, né? Mas eu digo, com toda a clareza do mundo, eu sou cristão. Mas que tipo de cristão nós estamos sendo? Se a gente faz as coisas pela metade. Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu perdoei a quem me ofendeu, né? A quem nos tem ofendido. Já pararam para perceber isso? Quanto a gente
não mente, não só para os membros da nossa família, mas o quanto a gente também não mente a Deus, me perdoa, Pai. Assim como eu perdoei a quem me ofendeu. Quando de vocês aí, né? Não já foi magoado por alguém? Quantas pessoas não já foram magoadas também por vocês? Mas toda manhã cedo, eu estou alinhando para Jesus pedindo a Ele. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como perdoei o meu irmão. Se a gente tivesse uma boa reflexão do Pai Nosso, da oração do Pai Senhor, e não jogar, Jesus de novo. Então, se a gente fizesse uma bela reflexão do Pai Nosso, a gente iria ver como nós estaríamos ainda falhos. Perdoa, Jesus, as minhas ofensas, assim como eu perdoei. Como perdoou se o coração está duro? Como perdoou se o coração está fechado? Como perdoou se em casa o esposo não tome de costas para um outro? Como perdoou meu filho se meu filho não pede a bênção, se eu não abençoo? Que tipo de perdão tem sido esse que nós estamos dando, né? Que testemunho é esse que nós estamos dando à nossa realidade? Que testemunho eu estou dando a cada um de vocês aqui? Que testemunho vocês estão dando àqueles que estão ao redor de vocês? É por isso que a gente precisa, é por isso que a gente tem que dizer e devemos afirmar: nós somos dependentes do Espírito Santo. Porque sem Ele, eu vou continuar com as minhas fraquezas, eu vou continuar com as minhas imperfeições. E quando Cristo dissesse para mim: ide e evangelizai, eu vou falar aquilo que é da minha vontade, aquilo que é do meu desejo, mas eu vou deixar de lado os desejos de Deus, por duas situações: ou porque eu não quero fazer a vontade dele, ou porque nem sequer ele colocou no meu coração para eu poder transmitir a vontade dele. E por todo mundo e evangelizai, anuncia a boa nova. Anuncia a boa nova. Tem um povo sedento. Nós estamos aqui, nós que temos um pouco mais de maturidade na fé, a gente consegue lidar com situações um pouco melhor do que nossos irmãos que ainda não têm essa maturidade na fé. Agora imagine aqueles irmãos que ainda estão distantes de Deus, ainda estão distantes da graça de Deus. E desculpa a expressão, Satanás esmagando, humilhando cada um deles a cada santo dia. Nós estamos aqui, é uma realidade, mas a realidade desse mundo lá fora é outra. Pessoas com maturidade mais elevada do que a nossa, pessoas com maturidade menos elevada do que a nossa. Vigiai, nós estamos buscando fazer isso. E quem não teve esse direcionamento? Quem não teve esse, vamos dizer assim, né, essa diretriz de como a gente agir diante das necessidades, diante das situações na vida? Primeiro, Tessalonicenses, Paulo celebrava porque o povo, mesmo diante das perseguições, o povo era feliz. Filipenses, Paulo se alegrava porque mesmo diante das tribulações, das dificuldades, o povo era alegre em Deus. Era feliz porque está passando pela dificuldade? Não. Era feliz porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Eu sei que Deus tem um plano de esperança na minha vida. Então que a gente aqui na nossa oração, nós peçamos isso todo dia ao Espírito Santo. Ministro, o Espírito Santo, fica comigo, mesmo que eu me desvie do caminho do Senhor, mas nunca desista de mim. Eu sou fraco, eu sou imperfeito, eu me afasto de ti, eu deixo de fazer as tuas vontades, eu entristeço o teu coração, mas o Senhor é perfeito. E por essa perfeição vai moldando o meu coração, vai moldando os meus pensamentos e sentimentos. Porque enquanto a gente não fizer isso, nós vamos continuar perdidos, passando pelo deserto, passando pelas tribulações, sem saber o que fazer. E a palavra que a gente leu, o primeiro versículo: diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar o vivo dos mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e do seu reinado, proclama a palavra, insiste, oportuna ou inoportunamente. Mas eu não sei pregar. Jeremias vai dizer: sou apenas um menino.
Alguém pode dizer assim, eu não tenho instrução, quem sou eu para anunciar a palavra de Deus? Mas Deus não está te chamando já para começar lá no altar. Não, começa de casa. Anuncia, insiste, oportuna ou inoportunamente. Mesmo quando a pessoa quer ou mesmo quando a pessoa não quer. Mas insiste. Se a gente, é por isso que as coisas desandam, porque a gente desiste fácil. Olha o que Paulo vai dizer. Proclama a palavra oportuna ou inoportunamente. E ele continua dizendo: convence, repreende, exorta com toda a paciência. Aí, se eu não tiver o domínio de mim mesmo, como é que eu vou corrigir o meu irmão com paciência? Né? Como é que eu vou corrigir o meu filho com paciência? Como é que eu vou ter domínio de mim mesmo para lidar com aquela situação? Aí o meu eu, o meu humano transborda, aí o do outro que está recebendo já diz assim, olha só, é o irmão que estava na igreja, mas diante de uma situação, olha como é que ele se apresenta, né? Sendo testemunha, sendo imagem viva do Deus vivo. Corrige com paciência e com preocupação de ensinar. Aí aqui serve para mim e para os membros da comunidade, aqueles que estão nos ouvindo e ontem essa palavra chegar. Ensina com paciência e com preocupação de ensinar. Olha o amor, olha o zelo que Paulo tinha pela palavra de Deus, né? Olha só, Paulo não queria deixar que nada se perdesse daquilo que Deus, naquilo que Jesus testemunhou, naquilo que ele ensinou. Para Paulo, ele não queria perder nada. Deus disse isso aqui: vamos, façai, vivamos. Mas ele fez isso, como nos convém também, façamos. Vamos para aqui porque Deus nos ensinou esse caminho. Por que desviar? Por que seguir outros caminhos? Olha a vontade, o desejo de Paulo de ir ao pé da letra daquilo que Cristo ensinou, daquilo que Deus nos solicitou, daquilo que Ele nos pediu. E Paulo, os apóstolos, e nos dias de hoje, os nossos sacerdotes, nossos padres, nossos pregadores, aquilo que eles vêm reforçando a cada dia em nosso coração. Mas infelizmente a gente participa de certos momentos de oração, de louvor, de pregação, de adoração. Eu estou aqui avivado, mas quando eu chego em casa, eu já estou morto. É verdade? Eu estou aqui, nós estamos juntos, reunidos em oração, em unidade, em comunhão, mas quando eu chego em casa, aquele Edson velho prevalece. Aquela Beltrano de cigano velho é quem resplandece dentro de casa. Mas lá naquele encontro, naquele momento, naquele lugar, naquela pregação, não estava avivado pelo Espírito Santo, não estava testemunhando que estava ali avivado, não estava dando indícios de que estava avivado pelo Espírito Santo, porque quando eu chego em casa, no lugar onde Deus quer que eu seja diferente, diferente não quer dizer ser estranho, não. Diferente quer dizer que faça a diferença, porque eu caminhei com Cristo, eu senti a presença dele, eu senti o renovo dele, eu ouvi a palavra dele, mas a gente, quando chega em casa, já estamos mortos. Eu estou a ponto de vomitar os mortos. Sejamos avivados. Mas é um avivado de verdade, porque o que a gente mais tem visto no dia a dia, né? Mas quem sou eu para julgar? A gente apenas relata. Pessoas que participam de pregações, pessoas que vão para certos louvores, coisa boa, né? A pessoa está indo na presença de Deus, é bom, mas infelizmente não tem renovo. E infelizmente, se continua levantando falso testemunho, continua levantando falso testemunho, se continua desejando aquilo que não é dele, continua desejando, se continua pecando contra a castidade, continua pecando contra a castidade, mas para um grupo de pessoas está testemunhando: eu sou de Deus, eu sou cristão. É por isso que, olha, muitos de nós vamos passar a nossa vida toda vivendo uma mentira. Vivendo uma mentira. É por isso que, no final das contas, tem pessoas com coração vazio, tem pessoas que dizem assim: eu estou tão triste, eu sinto um vazio tão triste, tão grande,
Porque se está buscando Deus, se está fazendo isso ou aquilo, porque ainda existe esse vazio, porque tanta angústia, porque tanta preocupação, né? Entre outros fatores que vêm se engajando em nossa vida. Porque eu estou sendo o Senhor da minha vida. Quando eu sou o Senhor da minha vida, eu deixo de buscar aquele que é o pão verdadeiro, aquele alimento verdadeiro, o sustento verdadeiro. E continua a palavra: pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas conforme seu gosto, se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido, e assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas, para aquilo que é mais fácil, para aquilo que convém. Tu, porém, eu e você agora, tu, porém, vigia em tudo, suporta as situações, faz o trabalho de um evangelizador. Façamos o trabalho de um evangelizador. E continua Paulo: desempenha bem o teu ministério. Tudo bem, nós somos humanos, somos imperfeitos. Aí Paulo vai dizer assim: na medida do possível, vai desempenhando bem o teu ministério. Não, a ordem é simples, é clara. Desempenha bem o teu ministério. Se errar, Deus vai te dar a graça da reconciliação. Mas esforça, busca desempenhar bem o teu ministério. Porque se Deus colocou essa graça dentro de mim, eu posso ir. Né? Eu posso ir muito mais além. Agora, se eu vou, ou se nós vamos com a nossa própria força, a gente vai se frustrar. Porque eu falei, e a palavra não caiu como deveria no coração do irmão. Não produziu nenhum efeito. Aí também tem esse porém. Será que a palavra que eu estou falando vem de Deus? Será que está sendo verdadeira? Ou será que eu só vou dizer assim para o irmão: é você que estava com o coração fechado. É você que não se abriu para a graça de Deus. E aí, como eu disse, na parte, se eu não me engano, é Marcos, aí vai dizer agora, né? Um semeador saiu para semear. Quando ele estava semeando, parte da semente caiu no caminho. Aí veio os pássaros e comeu aquela semente. E ali, aquela semente já se perdeu. Significa dizer, ouça o que eu vou dizer, significa dizer que a missão que Deus me deu, a missão que Deus te deu, ninguém pode fazer no teu lugar. Se Ele te deu, é porque só você pode desempenhar aquela missão, aquela função que Deus te deu. Saiu para semear. Uma parte caiu no caminho, outra caiu nas pedras, a outra caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Outra caiu em terra boa. Aí vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Aquela que caiu no meio do caminho e os pássaros a comeram são aquelas pessoas que estão ouvindo a homilia, estão ouvindo a pregação, a palavra caiu no seu coração, mas por ela não compreender, vem o maligno e rouba aquela palavra do seu coração. É por isso que não há transformação na nossa vida. Porque eu não busquei compreender, eu estava desatento. O meu corpo estava ali, mas a minha alma, o meu espírito estava em outro lugar, onde a minha mente estava me levando. Por isso que vem o maligno e rouba aquela palavra. Continua Jesus: quem tem ouvido, ouça. Quem quer entender, entenda. Quem quer compreender, compreenda. Aqui caiu no meio das pedras. São aquelas pessoas que, quando vem a tribulação, quando vem as dificuldades, aquela palavra, ela é dissipada. Aquela palavra já não faz mais sentido. Aquela palavra, aquilo que Deus queria levar ao teu coração, ela se perdeu. A outra, a que caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. É aquelas pessoas que deixam com que as preocupações, com que as riquezas, com que as luxúrias, com que os prazeres desse mundo tomem conta de mim. Com que essas coisas venham controlar o meu ser, venham controlar o meu interior. Essa palavra também não vai produzir fruto. Por fim, ele vai dizer: aquela que produziu fruto, né? Esse daí é aqueles que ouviram a palavra,
se esforçam para viver a cada dia. É por isso que o santo é aquele que vai se esforçando para viver a santidade a cada dia. Se olhar para cada um de vocês aqui, se vocês olharem para mim, eu não vou enxergar talvez a santidade em vocês ainda, nem vocês vão enxergar a santidade em mim. Porque a gente busca viver essa santidade a cada dia. Eu já não sou símbolo da santidade. O símbolo da santidade é aquele que deu a vida por mim na cruz. Esse daí é o símbolo verdadeiro. Mas nós somos os seus imitadores. E por fim, depois que Paulo se esforça, Paulo exorta, corrige, alimenta a fé na vida daquele povo, Deus também fez a sua maior contribuição, porque tudo começou a partir de Deus. Jesus, por obediência, fez também a vontade de Deus. E por fim, a gente vai ouvir isso daqui agora. Ide por todo mundo e evangelizai. Nesse momento, nosso Senhor já havia ressuscitado. Ali os discípulos estavam com medo. Mataram o nosso mestre, né? Quem não já ouviu uma música semelhante? Mataram o nosso mestre. Ali eles ficaram um pouco angustiados, com medo do que viria, sem ter mais entre aspas, Deus ali para ensinar, corrigir, exortar, mas eles estavam com medo. Porém, estavam reunidos em oração. Jesus ficou lá no meio deles. Por que estás com medo? Por que tanta falta de fé? Coragem sou eu. Ir por todo mundo e anunciar e pregar o evangelho a toda criatura. E ali o Senhor, ele é levado ao céu e sobe ao céu e se senta à direita de Deus Pai. Ele ainda vai nos dizer, ele ainda nos ensina: eu estou indo para a casa do meu Pai e prepararei para cada um de vocês um lugar no céu. E ainda não vou deixar vocês órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Que cuidado, que amor, né, de Deus por cada um de nós. Criou o céu, criou a terra, as coisas favoráveis para que nós vivamos bem. E lá no céu ainda tem uma morada para você. Tem uma morada para você. E ninguém pode ocupar esse lugar. A morada que Deus tem para mim lá no céu, esse lugarzinho ninguém pode ocupar. Mas um dia vai acontecer que ou ele vai ficar para sempre vazio, se eu escolher outro caminho, não precisa nem dizer qual, ou um dia eu vou estar lá naquele lugar que Deus reservou para mim, contemplando a face de Cristo, contemplando a face daquele que, desde o ventre da minha mãe, já havia sonhado comigo. Graças a Deus por tudo isso que Ele tem feito, mesmo sem eu e vocês merecer, porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque Ele ama, porque Ele é o supremo amor. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Irmãos, como é que está sendo a vivência, a nossa, não vou dizer nem de vocês, vou me incluir também. Como é que está sendo a nossa vivência com o Espírito Santo? Nós temos buscado Ele todo santo dia. Ele tem nos instruído, faça isso, faça aquilo. Não convém ir por aqui, não convém se aproximar disso. O Espírito Santo tem instruído a tua vida, ou você só representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e deixa esse Espírito Santo para lá. Podem perguntar muitos daqueles que estão ao nosso redor: quem é o Espírito Santo? Todo mundo vai dizer, talvez com exatidão: a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O que ele faz na tua vida? Ele tem alimentado a tua fé, ele tem te tirado das angústias, ele tem sido o teu sustento, ele tem te levantado quando você estava caído, ele tem dado conforto ao teu coração. Se a gente não tiver sentido nada disso, o Espírito Santo, eu posso dizer que ainda está longe de cada um de nós. Tudo bem, nós podemos dizer, né? Meu coração é templo do Espírito Santo. Ele é templo, ele é lugar do Espírito Santo. Mas o que é que eu estou fazendo com esse Espírito Santo que está tão perto de mim e eu estou tão distante dele? Então vamos, nesse momento, pedir ao Espírito Santo. Eu já devo chamar Ricardo. Vamos pedir a esse Espírito Santo que, depois dessa palavra que foi semeada em nosso coração, que essa palavra possa produzir fruto e não se perder como a gente ouviu e nós que ouvimos na palavra. Então, fecha um pouco o teu coração, os teus olhos, coloca o
tua mão sobre o teu coração e já vai com tuas palavras pedindo a presença do Espírito Santo. Vai clamando ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a perdoar meu esposo, me ajuda a perdoar minha esposa, me ajuda a me reconciliar com os meus filhos, que até hoje eu ainda não tenho conseguido. Sim, Espírito Santo, me ajuda a anunciar, a testemunhar com verdade, com exatidão a palavra de Deus. Vai colocando para ele também aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem te afastado da presença do Altíssimo, porque nessa manhã, hoje, é o dia que o Senhor reservou para fazer esse renovo na tua vida. Quantos ainda estão perdidos? Quantos ainda buscam mandar? Quantos ainda buscam julgar, mas não têm vivido a presença do Espírito Santo? Não tem se deixado ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor, sozinho nós não podemos fazer nada, mas vem, Espírito Santo, vem nos guiar, vem nos confortar, vem nos confrontar também, Espírito Santo, quando for necessário. Vem tirar de nós todo o ego, todo o orgulho, toda a falsidade, toda a mentira, toda a ilusão que nós temos vivido, Senhor, a cada dia. Vai tirando isso de cada um de nós, Senhor. Tira de mim esse negamento, tira também dos meus irmãos, Senhor, aquelas mentiras que nós estamos escolhendo viver a cada dia. Perdoa-nos, ó Pai, por ter nos afastado de ti, ou por ter nos iludido de Jesus, achando que estávamos fazendo a tua vontade, quando na verdade nós estávamos tão distantes de ti. É a tua palavra, Senhor, que tem que ser o celeste. É para ti, Jesus, que eu tenho que olhar, e eu tenho que testemunhar a tua vontade. Seja, Senhor, o centro da minha vida. Sim, Espírito Santo, que a partir de hoje, a partir desses ensinamentos, dessas verdades, eu não me perca mais, Jesus. Eu não me perca mais, Espírito Santo, Senhor. Que eu seja um homem novo, uma mulher nova, agraciada pelo teu amor, pela tua mansidão, pela tua unção. Renova, Senhor, cada um de nós, que estamos aqui, Senhor, na tua presença. Nós teremos, Senhor, sair daqui avivados, Jesus, e anunciar a tua vontade, anunciar a boa nova, como o Senhor pede de cada um de nós. Façamos, Senhor, a cada dia. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Deixa o amor de Jesus te Teu tocar. amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Deixe esse amor de amor, as mágoas das feridas. Brisa suave, vem impetuoso, chama que queima e purifica. Brisa suave, vem impetuoso, chama que queima e purifica. Povo que